Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Instagram da Associação, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Aqui conosco, a gente realiza esse momento há mais ou menos 3 anos e meio. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês esse tempo todo, aqueles que já participam há mais tempo, e sejam bem-vindos aqueles que estão começando agora conosco. É muito bom ter todos vocês aqui. Boa noite, Rudinei. Boa noite, Joyce. Boa noite, Fidelis, a Clarice, a Vanessa, a Giovana. Boa noite, Suzana. A Rosane, a Juliana, a Gladete. Tantos nomes aqui conhecidos que a gente conhece às vezes, gente, só aqui, desse momento, porque a gente lembra do nome de vocês entrando todos os domingos. Boa noite, Dona Olga. É muito bom estar aqui com vocês sempre. Bem-vindos. Antes de eu dar os recados iniciais, falar um pouquinho do capítulo que a gente vai começar hoje, eu já vou chamar a nossa convidada aqui para a tela. Quem é, caso vocês não tenham visto, e a gente dá os recados juntas também. A gente realiza esse momento aqui, essa live. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Fábio, eu tô dando os recados porque sempre tem gente que começa, que tá entrando hoje, então é sempre bom a gente relembrar do objetivo desse momento aqui. É muito importante essa troca que a gente tem do evangelho da associação, mas o grande objetivo é que cada um de vocês que participam aqui conosco repliquem o evangelho no lar, nas casas de vocês, no lar de vocês em um outro dia, em um outro horário. Qual que é o modelo que a gente segue aqui? É o modelo que Jesus nos ensinou. A gente faz uma prece de abertura, que não tem molde, não tem um padrão para ser seguido, só tem que ser feita do coração. Às vezes é só um obrigado, às vezes é só um pedido de ajuda. Depois a gente faz a leitura de um trecho, que ele pode ser bem pequenininho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser usado outra obra edificante também. Depois a gente comenta os convidados, nós, vocês aí, e a gente encerra com uma prece de encerramento. Lembrando sempre de deixar um copinho ou uma garrafa com água próximo de vocês para fluidificar, porque a espiritualidade amiga usa desse momento para ajudar a nossa casa na higienização e para nos ajudar também. E a água fluidificada é uma medicação que serve tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito, para as nossas dores morais. Então não se esqueçam da aguinha fluidificada próximo da mesa, de onde vocês estiverem. Esses eram os recados. Boa noite, quem está entrando agora, a Denise, a Caliandra, o Charles, a Elisa, o seu França. São tantos nomes que a gente está familiarizado, sejam bem-vindos. Então, gente, como a gente comentou domingo passado, a gente também divulgou aqui no Instagram, no grupo do WhatsApp. A gente começa hoje o Evangelho segundo o Espiritismo lá do início mesmo, gente, porque hoje a gente vai estudar o prefácio, né, Fábio? O prefácio de qualquer obra, ele é a explicação. Para que aquela obra serve, o que se buscou trazer naquele conteúdo. Então, é uma explicação do objetivo da obra, de certa forma. E no Evangelho segundo o Espiritismo, esse prefácio, ninguém mais, ninguém menos que o Espírito de Verdade que trouxe a explicação para a gente. Então, esse é o nosso objeto de estudo hoje. Então, para quem quer acompanhar a leitura, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a primeira coisa que tem nele, depois da nota da editora ao abrir o livro, é uma coisa chamada prefácio. É isso que a gente vai estudar. São 4 parágrafos, é bem pequenininho. Mas antes da gente começar o estudo, então, eu convido a Fábio para fazer a prece de abertura. Pode ser, Fábio? Pode ser. Abençoado Senhor Jesus por esse instante de comunhão de corações que aspiram dias melhores, sobretudo dentro dos próprios corações. Abençoa, Senhor, nossos lares, a cidade onde nós moramos, e nessa comunhão com a espiritualidade superior, possamos iniciar a semana envoltos nas orações de paz, esperança e fé. Assim seja. Que assim seja. Então, eu vou fazer a leitura agora do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no início. O Espírito de Verdade começa dizendo o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus,
Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam, como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade, que é assinado essa mensagem. Então, gente, só o prefácio dessa obra já é muito rica. E é importante, né, Fábio, a gente saber o objetivo do Evangelho, já que a gente está aqui todo domingo se propondo a estudar ele. Qual que é o objetivo? O que a gente precisa aprender? Por que o Evangelho existe? Então é importante a gente entender tudo isso para que a gente estude e tire o melhor que tem dessa obra para o nosso próprio benefício e para o benefício do próximo. Então, esse prefácio ele é curtinho, né, Fábio? Mas ele permite um diálogo bem longo e bem extenso. Fábio, me permite eu fazer uma pergunta para ti a respeito do... Talvez, posso fazer a respeito do primeiro parágrafo para começar? Ali ele fala dos espíritos do Senhor, né? Quem são esses espíritos do Senhor? E esses espíritos, será que eles estão só lá no plano espiritual? Ou eles estão aqui entre nós? Eu fiquei com essa dúvida. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar que o estudo dessa noite eu tomei por base a aula que tem no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira. Eles estudaram essa obra, eu acho que foi quase 3 anos de estudo, e começou no prefácio. Eu aprendi muito, gente. Convido a todos vocês a procurarem no YouTube Federação Espírita Brasileira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles também têm o estudo do Livro dos Espíritos, que está em andamento. O Livro dos Médiuns acabou de terminar, maravilhoso. E agora, essa equipe do Evangelho está estudando a obra O Céu e o Inferno. Então, eu não posso dizer qual que é melhor deles, sabe? Todos maravilhosos. Então, fica esse convite. E eu vou dizer para ti uma coisa, Júlia. Eu sempre achei muito bonita essa mensagem, mas eu nunca entendi nada. Qual a conclusão que eu chegava? Se Kardec botou isso aí no prefácio, deve ser bem importante. Mas só agora, acompanhando esse estudo deles e fazendo as reflexões, que eu pude ampliar um pouquinho disso. E isso que o Espiritismo é maravilhoso, gente. Ele está sempre em movimento, sempre se desdobrando. À medida que a gente vai amadurecendo, buscando a mesma mensagem, a mesma fala, ela vai se ampliando, como as parábolas de Jesus, né? Elas serviram para que uma sociedade da época pudesse compreender com as parábolas. Passaram-se, né, tantos séculos, e hoje, com o conhecimento filosófico, científico e religioso, essas parábolas elas estão tendo desdobramentos cada vez mais profundos. O Evangelho, Júlia, você falou ali por que ele é importante, né? O que Kardec fala aqui, vai falar na introdução, mas eu gostei muito de um conceito que o Alessandro, eu esqueci o sobrenome dele, no Congresso Espírita do Paraná, em março, também procurem no YouTube, Estranha Moral, ele vai falar do Evangelho, ele coloca que o Evangelho é para a educação de nossos sentimentos. Então, é a moral do Cristo para nos educar com base nos fundamentos da doutrina espírita. Se vocês
acompanhar o estudo, depois da introdução, os 4 primeiros capítulos do Evangelho são os fundamentos do Espiritismo, para daí nós começar a ensinar os ensinos do Cristo. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia, conhecimento, intelectualismo, pelo contrário, é para a gente poder, não sei se a palavra certa é essa, saborear, aproveitar mais o Evangelho. Eu fico encantada, assim, agradeço muito a espiritualidade por estar tendo essas pessoas, né, que têm um conhecimento, nos traduzir, nos facilitar para que a gente aproveite mais. Então, como eu disse, o prefácio para mim eu achava lindo, mas nunca entendia nada. Respondendo a tua pergunta, né, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, é nada mais, nada menos que os espíritos puros. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca uma escala de espíritos bem conhecida, né? Então, vai subindo. A última categoria de espíritos que nós temos conhecimentos, porque pode ser que tenha mais, são os espíritos puros, que é Jesus, certo? Então, os espíritos do Senhor, de Deus, que são as virtudes do céu, dos céus, né? O que é os céus? É o mundo espiritual, o mundo carnal, o passado, o presente e o futuro, né? É a nossa imortalidade, é a nossa essência de espíritos imortais. Então, nesse atemporal, nessa linha que nós ainda na Terra precisamos de data, né? De conceito, de coisa, extrapola. Então, esses espíritos puros, sob o comando de Deus, como um imenso exército. Exército é uma coisa organizada, tem chefe, tem objetivo. Então, como um verdadeiro exército, se movimenta desde que dele recebeu o comando. E muito interessante essa palavra movimento. Várias passagens do Evangelho, os evangelistas falam, e Jesus se movimentou de tal cidade para cidade. Jesus estava sentado e se levantou. Jesus que estava calado começou a falar. Isso é um movimento. Então, mostrando que quando a gente para, física, emocionalmente, espiritualmente, o negócio não vai dar certo. Porque a vida é movimento. E semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Quem são os cegos? É eu, você, todos nós. Porque a gente ainda, como eu falei, né? Eu achava que isso aqui era legal, mas eu sabia que eu não estava entendendo nada, né? Isso aí é só um exemplo bem simples. Estrelas cadentes também, o Simão Pedro dá esse exemplo, né? Que as estrelas cadentes, elas estão em movimento. Elas iluminam. Então, eles veem em movimento, iluminação, tirar o quê? A ilusão do materialismo, do nosso apego aqui e agora, do nosso animalismo ainda. Então, esse já é o objetivo da obra, né? Nos tirar da ilusão, do animalismo e nos trazer a lei de Deus, que é a lei do amor. Resumindo, é a lei do amor. Obrigada, Fábio. A Fábio acabou trazendo um resumo do primeiro parágrafo. Se vocês verem ali no prefácio, são 4 parágrafos, né? A Fábio agora acabou de explicar quase que palavra por palavra, junto com o Simão Pedro, né? Esse primeiro parágrafo. Fábio, ali no segundo é falado em são chegados os tempos. Até uma frase que a gente às vezes muito ouve falar, né? São chegados os tempos. Que tempos? É uma, Né? é uma referência a João Evangelista, acho que é capítulo 16, se eu não me engano, que Jesus falou do Consolador prometido. Eu vos enviarei o Consolador prometido, que agora, ele falou, não posso falar tudo. Nós não tínhamos condições, nós precisávamos do avanço da ciência, da maturidade, para compreender as propostas do mundo espiritual, dessas verdades, né? Mas ele virá, não na forma de uma pessoa, mas estará convosco até aos finais dos tempos. Então não é Kardec, não é um espírito, né? É essa pleiade de espíritos, nessa comunhão que vem nos trazer, não é a última resposta, não é a última fala, mas é o que nós temos no momento para nos auxiliar, né? Nessa transformação, nessa busca pela reforma interior, que é o objetivo da nossa reencarnação, o aperfeiçoamento espiritual. Obrigada, Fábio. Olha que bênçãos que a gente tem em nossas mãos, gente. O Consolador Prometido veio explicar para a gente de formas diferentes, de formas novas, dar novos entendimentos do que o Cristo trouxe lá atrás, mas não conseguiu trazer 100% porque a gente ainda não tinha capacidade de entender. E nós modificamos, adaptamos aos nossos interesses, né? E agora, à luz da razão, da fé raciocinada, né? Com a ciência espírita, nós vamos levantando o véu
que nós não podemos. O conceito da doutrina espírita está aqui no Evangelho, acho que é capítulo 2, né? É a nova ciência que vem ampliar e relembrar a moral do Cristo. Então, é a nova ciência que vem relembrar e ampliar a moral de Jesus. Perfeito. Então não se cria nada novo, né, Fábio? Não tem nada novo sendo criado aqui. É só ampliar o entendimento através da razão, que é a grande proposta. Fábio, ali no terceiro parágrafo, então, você comentou ali do primeiro que fala os espíritos, que são as grandes virtudes dos céus, no plural, que não é só o mundo espiritual, né? É aqui, é lá, é o passado, é o presente, o futuro. No terceiro parágrafo, ele fala o céu no singular, ali está escrito no singular, que é as grandes vozes do céu. Quem são essas vozes do céu? Como elas nos ajudam? É o mundo espiritual. Não é somente os espíritos são de alta envergadura, né? Então, são os espíritos puros com a falange. Eu acho que foi Edivaldo, eu não tenho certeza da fonte, mas, por exemplo, o espírito de Sócrates, ele é responsável pela parte da educação na Terra. Nós sabemos que Joana de Ângeles se preparou muitos séculos no mundo espiritual, décadas, para fazer parte da falange que vai essa parte da psicologia transpessoal, né? Então, é uma falange, um grupo imenso, né, desses espíritos que vieram trazer para nós. Então, não é uma visão nossa da Terra, é a visão do mundo espiritual superior nos falando dessas verdades. Obrigada de novo, Fábio, por esse esclarecimento. E vamos para o último parágrafo, então, para minha dúvida do último parágrafo. Gente, Só um pouquinho, Júlia. No final desse parágrafo, ele fala que vibrem de uma extremidade a outra do universo, né? Esses conhecimentos, para mostrar que a humanidade não é restrita à Terra, a humanidade no universo, e que essas leis elas vibram em todo o universo. Claro, à medida que nós vamos adentrando regiões superiores, os espíritos vão dizendo que nós vamos descortinar novas leis da física, da matéria, do mundo espiritual e, sobretudo, da moral. Aqui eles resumem para a gente a lei do amor, que é o máximo que a nossa capacidade intelectual e moral consegue registrar. Perfeito. E, Fábio, ali no último eles falam, né? Aqui estamos junto de vós. Só de ler isso a gente já sente um pouquinho mais tranquilo, já dá. Ai, pode estar difícil, mas quando a gente lê que eles estão junto de nós, dá aquele consolo e aquele alívio para nossa alma. Eles se encontram no mundo espiritual, mas acredito que pelo último parágrafo fica bem claro que mesmo assim eles estão aqui. O mundo espiritual ele não é separado do nosso aqui e agora. Estamos juntos, a gente vive junto, a gente pode não ver muitas vezes, mas a gente vive em conjunto e eles estão aqui conosco para nos ajudar. Foi esse o teu entendimento, Fábio? Sim, esse é um dos fundamentos do Espiritismo, que nós temos que introjetar dentro de nós. De novo, não é só conhecimento. Espiritismo não é uma cadeira de faculdade, não é cérebro. Senão nós vamos cair na mesma mesmice de sempre, entendeu? É reforma do coração. Então eles vêm dizer assim, ó, nós estamos com vocês. Por quê? Existe uma realidade mais profunda que Kardec vai trazer no Livro dos Médiuns. O mundo espiritual também é outro conceito do espiritismo, tá? Que está na introdução do Evangelho. É a natureza e a existência do mundo espiritual e a relação dele com o nosso mundo corporal, sem sobrenatural, sem misticismo. Então, é isso que nós temos em nossas mãos, gente, que vai nos ajudar a secar nossas lágrimas, a fazer com que a gente levante todo dia, apesar de extremas dificuldades, coragem, fé, nos entregarmos a esse amor de Deus, a essas leis. É isso que o Espiritismo vem. Ele não veio solucionar os nossos problemas, né? Ele veio nos mostrar, apontar o caminho, a forma de caminhar, aonde que nós vamos chegar. Mas as decisões, as escolhas são nossas. Então, ó, nós estamos aí com vocês, ó. Homens, irmãos a quem amamos, eles nos amam. Estamos junto de vós. É um alento, né? Que o mundo espiritual, nós estamos envoltos nesse mundo espiritual. Amai-vos também. Eles nos amam. Mas nós amamos eles. Nos amamos mutuamente. Amamos os nossos familiares. Aquele da sociedade que pensa e age de forma diferente, ainda não. Mas nós temos que ser sinceros. Nós recebemos esse amor. Então, nós temos que nos esforçar
para também aprender a viver em coletividade, que o Simão fala muito legal, né? Quando ele fala a palavra também, ó, estamos juntos de vós, amai-vos também um aos outros. Esse também é coletividade. E nós temos visto tanta perseguição religiosa, preconceito de raça, qualquer coisa, hoje em dia você pensa diferente, já cria-se uma polêmica, um estardalhaço. Então, nós estamos aqui procurando estudar o Evangelho, conhecer Jesus, nós ainda temos essa natureza de querer impor a nossa vontade, de achar que nós temos a razão. Mas se nós estamos aqui estudando o Evangelho, querendo dias melhores para nós e para a sociedade, a gente tem que pelo menos frear um pouco, domar as más inclinações, que eu acho que está lá no capítulo C de Perfeitos, né? Domar as más inclinações. Às vezes está muito inclinado para o preconceito, para a discriminação, para a indiferença, a gente tem que trazer para o meio termo, que é o Evangelho de Jesus sempre. Fábio, eu também achei difícil o prefácio, confesso, e não querendo trazer mais explicações do que o Espírito de Verdade trouxe, mas existem obras complementares da doutrina espírita, gente, que às vezes nos ajudam a entender um pouquinho melhor, porque às vezes só o que está ali não é o suficiente naquele momento para a gente entender, talvez lá na frente sim. Então, Fábio, eu fui ler no Livro da Esperança, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E lá no Livro da Esperança, o Emmanuel traz comentários a respeito do Evangelho. E no prefácio dessa obra, Emmanuel nos explica um pouquinho do objetivo do Evangelho também. E tem uma fala muito relacionada com essa que você trouxe, que o Evangelho, ele nos consola, mas também nos liberta. Em que sentido? Porque o Evangelho, se bem estudado, se bem vivenciado, ele vai fazer com que a gente enxergue em nós mesmos, não é no outro, gente, é em nós mesmos, aquilo que ainda está nos impedindo de avançar. E avançar em direção a quê, né? Em direção à luz, em direção ao Pai, em direção à felicidade. Então, o Evangelho tem esse objetivo, fazer com que a gente enxergue aquilo em nós que ainda não tá legal. Por isso que às vezes é difícil, né, Fábio? Porque às vezes a gente não quer saber o que não tá legal, a gente prefere ignorar porque é mais fácil. Mas a gente precisa avançar, a gente tem essa vontade dentro de nós de melhorar, de ser diferente. O Evangelho faz isso. Então o Evangelho ele nos consola e o Evangelho também nos liberta, porque faz com que a gente busque essa verdadeira felicidade em direção ao Pai. E o Evangelho de Jesus versus o Evangelho segundo o Espiritismo, qual que é a diferença, né? O Evangelho de Jesus é o ensinamento de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma nova lente. Sabe lente de aumento que você coloca para ler melhor algo, para entender melhor algo? Isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo trouxe novas lentes para a gente entender aquilo que Jesus já trouxe, que era o que a Fábio estava falando. A imortalidade da alma faz a gente entender as coisas de uma forma completamente diferente. A razão, a fé raciocinada também, entre vários outros assuntos que a gente vai estudar no decorrer da obra. Não vou comentar todos, tenho que deixar vocês um pouquinho curiosos para voltar todos os domingos. E, Fábio, lá no Livro da Esperança, continuando nessa mesma obra, no prefácio, na introdução, na verdade, desse livro, tem uma frase muito linda que fala de todos os papéis que Jesus tem nas nossas vidas com o seu Evangelho. E eu vou pedir licença para ler, como o Emmanuel relatou na obra, diz o seguinte: das esferas superiores tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. E aí ele começa a falar de quatro tipos de papéis que Jesus tem na nossa vida. E eu tenho certeza que para todo mundo que está aqui, Jesus já cumpriu e ainda cumpre esses 4 papéis, sem exceção. Emmanuel fala assim: mestre abnegado, repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. Orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Amigo,
Compreende-nos as faltas e incorreções, sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens, e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Então vejam só, Emmanuel nos traz aqui, Jesus ele é mestre, então ele vai repetir para a gente quantas vezes a gente precisar a mesma lição. Até porque a gente precisa, né, Fábio, que repita várias e várias vezes. Há quantos séculos estamos aqui repetindo, né? E Jesus vai repetir quantas vezes precisar até que a gente aprenda. Jesus, ele é orientador. Então, além de nos falar como proceder, ele também nos dá o serviço para proceder da forma correta, ele nos dá as oportunidades para a gente aplicar aquilo que estamos estudando, que estamos aprendendo. Jesus também é amigo, porque ele entende quando a gente erra, ele entende as nossas imperfeições, mas ele não priva a gente de auxílio. Não é porque a gente está errado, não é porque a gente erra que Jesus não vai nos ajudar. Muito pelo contrário, porque um amigo de verdade é assim, né, gente? Ele sabe dos nossos defeitos, mas ele está sempre ao nosso lado. E por fim, Emmanuel traz Jesus como companheiro. Aquela pessoa que está sempre do nosso lado, Fábio, sabe? Que não importa se é para fazer uma coisa legal, uma coisa que não é tão legal assim, está sempre do nosso lado, que vai incentivar os nossos sonhos, que vai incentivar as nossas alegrias, vai comemorar conosco, mas também vai enxugar as lágrimas, vai estar do nosso lado sem nos humilhar na nossa pequenez. Porque, gente, a gente perto de Jesus, a gente é pequenininho, mas não é assim que a gente se sente. Então, olha só, Jesus ele é mestre, ele é orientador, ele é companheiro e ele é amigo. E é isso que a gente vai se lembrar lendo e estudando todo esse evangelho. Cada página do nosso estudo aqui vai nos relembrar exatamente desse Jesus. E é desse Jesus que a gente tem que lembrar no nosso dia a dia. Só que, Fábio, nada é tão fácil assim, né? Para a gente vivenciar esse evangelho, sentir essa presença desse Jesus, a gente precisa ter o espírito o quê? Tá dizendo lá na Emmanuel que nos diz, né? O espírito renovado e sincero. No meu entendimento, o que isso significa? É a gente querer melhorar, é a gente ter essa vontade. O próprio Emmanuel nos fala, muitas vezes só nos falta boa vontade de querer mudar. Então, se a gente tem dentro do nosso coração a boa vontade de querer ser melhor, e se a gente for sincero, não é sincero com os outros só, é sincero com a gente mesmo. A gente vai conseguir não só estudar o evangelho, mas a gente vai conseguir vivenciar ele nas nossas vidas. E esse que é o desafio, né, Fábio? Porque ler, estudar é a parte fácil. O difícil é vivenciar. Uma fala que está muito em voga, né, muito disseminada no movimento espírita, devido ao estudo do Evangelho Redivivo, um estudo maravilhoso também, de Alcione, no livro Renúncia, na conversa com o padre Damião, que nada mais é que uma encarnação do Emmanuel, que ela fala, né, essa obra, né, embora essa história se passe no século XVII, eu acho, mas fala do Evangelho de Jesus, ela tem que ser sentida, vivenciada e estudada. Sentida, vivenciada e estudada, né? E, se eu não me engano, ainda refletida, né? Então, vocês acham que não é um trabalhinho intelectual, não é contínuo, é sistemático. Lá na primeira página eles colocam, né, lá da obra, o ensino das máximas morais do Cristo, consoante com o Espiritismo, para o uso no cotidiano. Então, não é só para agora. Quando está mais difícil, mais essa obra vai nos auxiliar. Esse livro da Esperança eu não conhecia, Júlia. Ele foi publicado quando o Evangelho fez 100 anos. Nós estamos esse ano comemorando 160 anos. Então você vê como a gente tem que estar sempre, né? A doutrina espírita é uma ciência e toda ciência ela tem que ser levada a sério e estudada. Seja nos grupos de estudos, na casa espírita, mas sobretudo nessa nossa busca íntima de conhecer, para refletir, para meditar, para ter estrutura material, para quando acontecer as situações da vida, internas ou externas, nós temos o recurso, né, de como agirmos.
a gente não age 100%. Mas se já agir um pouco, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Nós não vamos sair daqui espíritos puros, mas temos obrigação de sair melhor do que chegamos. E outra coisa interessante é que o Evangelho, ele não é a Bíblia dos espíritas. Né? A Bíblia é a Bíblia, lá as passagens, nós estudamos também. É que o Evangelho é a parte moral. Que vocês vão, né, deixar o spoiler, né? Na introdução é muito bem falado isso e explicado. Vou corroborar com o spoiler da Fábio, gente. Se eu não me engano, é no encontro que vem já, tá? A gente vai explicar. A gente não, né? Tá na introdução do Evangelho. A gente vai comentar como que é dividido essa obra. O que traz? Que partes dos ensinamentos do Cristo estão aqui? Quais não estão? Quais são as diferenças? Então, domingo que vem a gente vai estudar isso e vai ser bem legal daqui pra frente. Muitas vezes, Fábio, a gente pula o prefácio e a introdução de uma obra, né? Mas aqui a gente vai aprender que não dá para pular, porque é muito rico o conteúdo da introdução do Evangelho. Fábio, eu trouxe ainda o texto que está no Livro da Esperança. Na verdade, é uma prece que Emmanuel nos deixa para Jesus, agradecendo o Evangelho, para Kardec, para todos aqueles que se envolveram. Eu quero usar como prece de encerramento do nosso encontro, mas antes de encerrar, eu queria saber se tem mais algo para falar. Não, só queria agradecer a todos que participaram, as vibrações amorosas, e que possamos continuar nesse estudo que começa agora, essa nova jornada com você e com a Equimília, agradecendo vocês duas, o esforço, a dedicação, a persistência, a boa vontade de todo domingo estarem aqui conosco, e todos os convidados e todos aqueles que participam do estudo. Bem lembrado, Fábio. Todo mundo que está aqui, todo domingo, o evangelho também é de vocês, é o evangelho da associação. Então, esse compromisso de vocês de estarem aqui conosco todo domingo, obrigada também pela companhia. E agora a gente está começando um novo capítulo. Então, queria reforçar, convidem os amigos, os conhecidos de vocês, porque assim, o evangelho ele pode ser começar o estudo do meio, não tem problema. Mas vamos aproveitar que a gente está começando aqui do início. A gente vai trazer as explicações básicas para chamar esses amigos que não começaram ou que não conhecem o Evangelho ainda para começar a estudar aqui com a gente. É tão rapidinho, são 30 minutinhos e tenho certeza que se vocês estão aqui é porque vocês gostam. Então compartilhem com aqueles que vocês amam também. Então, para encerrar, gente, eu gostaria de ler uma prece que Emmanuel deixou lá no Livro da Esperança para Jesus sobre o Evangelho. É uma prece que ela é muito linda, eu confesso que eu me emocionei lendo essa prece. Eu vou finalizar então o nosso encontro de hoje lendo ela. Obrigado, Senhor. Há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos a caridade e a fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te, de novo, a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te este livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfigurariam em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio em calignosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento,
assentando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar, e enlevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir humildes e reverentes: obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Boa pessoal. semana para vocês. Até domingo que vem.